O veneno de Rita. Desde pequena, Vitória aprendera a sorrir mesmo quando doía. A vida nunca lhe fora gentil, mas ela acreditava que, com amor e paciência, tudo podia mudar. Quando conheceu Sérgio, sentiu que pela primeira vez estava sendo recompensada. Ele era gentil, atencioso, o tipo de homem que escutava antes de julgar, que oferecia abrigo em vez de tormenta. Casaram-se após 2 anos de namoro tranquilo, envolto em promessas de um futuro melhor. Mas o que Vitória não sabia, e como poderia saber, é que o verdadeiro tormento viria vestido de boas intenções e voz doce. Rita, a mãe de Sérgio, era o retrato da sogra perfeita. No início, com olhos brilhantes e um sorriso sempre pronto, ela recebia Vitória com abraços calorosos e palavras amáveis. "Minha filha", dizia, "finalmente meu Sérgio encontrou alguém à altura." Todos acreditavam. Até Vitória acreditou. Mas o veneno não se apresenta de cara. Ele escorre em doses pequenas, quase imperceptíveis. Nos primeiros meses, eram apenas comentários sutis. "Ah, você cozinha assim? Diferente do que fazemos aqui em casa." Seguidos de um sorriso doce, como se estivesse apenas tentando ajudar. Depois, começaram os pequenos acidentes. Roupas que sumiam da lavanderia, o chá de ervas que sempre deixava Vitória com dores de cabeça, os recados que nunca chegavam a Sérgio. E então, quando Sérgio saía para o trabalho, a máscara de Rita caía como um véu rasgado pelo vento. "Aqui não é casa de mãe relaxada, ouviu bem?" dizia com frieza, entregando um pano de chão e apontando para os cantos da sala. "Se quer viver aqui, vai ter que aprender a servir, menina." Vitória tentava argumentar, mas tudo o que dizia parecia alimentar ainda mais a crueldade da sogra. Era como se Rita se alimentasse do sofrimento alheio. Quando Sérgio voltava, Rita voltava a ser a sogra perfeita. "Vitória é um anjo, meu filho. Hoje limpou a casa inteira. Imagina que menina dedicada." E ele sorria, agradecido, sem nunca notar o cansaço nos olhos da esposa, nem o tremor escondido nas mãos. Com o tempo, Vitória passou a duvidar da própria sanidade. Estaria exagerando? Seria ela quem estava errada? Mas as marcas, visíveis e invisíveis, não mentiam. A casa que deveria ser um lar, tornara-se uma prisão com paredes cheias de silêncio. Porém, o que Rita não sabia é que até os anjos têm limites. E quando Vitória chegasse ao dela, o jogo iria virar. O tempo passava, e com ele a leveza nos olhos de Vitória se desfazia. O brilho que Sérgio tanto amava nela estava agora encoberto por sombras, como se a alma dela estivesse lentamente sendo apagada. Ela acordava antes de todos, fazia o café, arrumava a casa, cuidava de tudo para que ninguém, principalmente Rita, tivesse do que reclamar. E mesmo assim, bastava Sérgio sair pela porta para o tom de voz da sogra mudar. "Ainda está aqui parada? Olha essa pia. Que tipo de mulher você é? Meu filho não merece uma inútil como você." Os insultos eram diários, sempre sussurrados com ódio, como punhais cravando fundo demais. E o pior, sempre sem testemunhas. Rita era esperta, manipuladora, e sabia exatamente como manter sua fachada de santa aos olhos do filho. Por diversas vezes, Vitória pensou em contar. Mas e se ele não acreditasse? E se dissesse que era exagero, que Rita estava só tentando ajudar? O medo de parecer ingrata ou paranoica era o maior aliado de Rita. A sogra sabia disso e usava como arma. Mas uma noite, tudo começou a mudar. Sérgio havia chegado mais cedo do trabalho sem avisar. Vitória estava na cozinha, ajoelhada no chão, limpando algo que Rita havia acidentalmente derrubado de propósito. Um vidro de molho que estourou por toda a cozinha. Rita estava em pé, apontando o dedo para ela, a voz baixa, mas carregada de veneno. "Você é uma vergonha. Olha o estado dessa casa. Se não consegue nem limpar um chão, como acha que vai sustentar um casamento?" E então, como um raio no silêncio, a voz de Sérgio ecoou da porta. "Mãe!" O tempo congelou. Rita virou-se devagar.
o rosto ainda com a expressão severa. Vitória não teve coragem de levantar os olhos. Sérgio deu 2 passos para dentro da cozinha, os olhos fixos na mãe, depois na esposa. E naquele instante, algo mudou nele também. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, a voz baixa, mas firme. Rita tentou se recompor, começou a sorrir, como sempre fazia. "Ah, filho, eu só estava ensinando umas coisinhas para Vitória. Sabe como é? Essa geração mais nova não tem o mesmo cuidado de antes." Mas Sérgio não era mais cego. A cena diante dele não era de um simples ensinamento. Era humilhação. Era abuso. Ele olhou para Vitória, ajoelhada, com os olhos cheios de lágrimas silenciosas. E entendeu. "Vitória, levanta. Vem comigo." Ela hesitou por um segundo, surpresa. Mas então se levantou, sem olhar para Rita, e saiu da cozinha de mãos dadas com o marido. Naquela noite, pela primeira vez, Vitória dormiu em paz. Mas ela sabia, e Sérgio também começava a entender, que aquela era só a primeira rachadura na máscara de Rita. E máscaras, quando começam a cair, revelam coisas bem mais feias do que um rosto. Revelam monstros. Rita não dormiu naquela noite. Ficou sentada na beirada da cama, encarando o vazio do quarto escuro como se pudesse atravessá-lo com o olhar. A cena da cozinha não saía de sua cabeça. Pela primeira vez, a fachada perfeita de mãe zelosa tinha sido arranhada. E pior, por seu próprio filho. Ela conhecia Sérgio. Sabia que ele era sensível, justo. Tinha sido criada por ele, moldado pelas suas palavras doces, pelos seus conselhos, pela sabedoria materna que ela jurava possuir. E agora, por causa daquela menina, tudo estava ameaçado. "Ela está te virando contra mim", murmurou para si mesma, os olhos duros como pedra. Na manhã seguinte, Rita mudou de tática. Voltou a sorrir, voltou a chamar Vitória de querida e a preparar cafés com bolinhos quentinhos. Passava o dia elogiando o casamento deles, e até comentou em voz alta que estava pensando em sair de casa para dar mais liberdade ao casal, mas Vitória já não era a mesma. Ela não sorriu, não fingiu, apenas observava, fria, em silêncio. Aquela mulher sorridente à sua frente era a mesma que, dias antes, a chamava de imprestável e a mandava esfregar o chão como uma criada. A máscara de Rita já não enganava mais. Sérgio também percebia o teatro. Começava enfim a conectar os pontos. A tristeza silenciosa da esposa, os olhares de medo, as noites em que Vitória dizia estar apenas cansada, mas na verdade escondia os olhos marejados. E quanto mais Sérgio se afastava da mãe, mais o sorriso de Rita escurecia por dentro. Foi quando ela decidiu dar o próximo passo. Certa tarde, enquanto Vitória tomava banho, Rita foi até o quarto e silenciosamente entrou. Revirou a bolsa da nora e colocou algo que sabia que causaria estrago. Um brinco de ouro de família. Naquela noite, ela se aproximou de Sérgio com um olhar preocupado. "Filho, eu sei que você não quer ouvir isso, mas acho que a Vitória está pegando coisas minhas." Sérgio franziu o senho. "Do que você tá falando, mãe?" "Desapareceu um brinco e ouro que era da sua avó. Antigo, sabe? Nem tem tanto valor assim. Mas é de família. E eu juro que nunca mexo naquilo. Só você e ela têm acesso ao meu quarto." O veneno foi depositado com cuidado, como uma semente. Mas Sérgio, mais atento do que nunca, não mordeu a isca. "Você tem certeza disso?" "Eu não queria dizer nada, meu filho, mas veja você mesmo. Olhe na bolsa dela, só para garantir." Sérgio se levantou, mas ao invés de ir até a bolsa de Vitória, foi até o quarto da mãe e vasculhou. E lá, entre lenços velhos e blusas guardadas, encontrou o outro par do brinco de ouro. Voltou com ele nas mãos. "A senhora perdeu isso também, mãe?" O silêncio caiu como um trovão. Rita empalideceu. Pela primeira vez, perdeu o controle da narrativa. Gaguejou, tentou inventar uma desculpa, mas Sérgio já havia entendido. O teatro acabara. "Você está doente, mãe." Ela se levantou, furiosa, o rosto deformado pelo ódio. "Ela te enfeitiçou, Sérgio. Essa mulher quer tirar tudo de mim.
Eu dei a vida por você? E é assim que você me paga? Vitória, que ouvira tudo da porta, entrou no cômodo com os olhos marejados. Mas desta vez, não de medo. Era raiva. Era a força que ela guardava há meses. Acabou, Rita, disse em voz firme. Acabou seu teatro, suas mentiras, sua manipulação. Sérgio ficou ao lado da esposa. Pela primeira vez escolheu, e não escolheu a mãe. Rita não suportava perder. Não aceitava ser desmascarada. E jamais imaginaria que o filho, a quem ela moldara desde o berço, viraria as costas por causa de uma mulher qualquer. Você vai se arrepender disso, Sérgio, ela gritou, com os olhos injetados de ódio, os punhos cerrados. Essa mulher vai destruir sua vida, e quando isso acontecer, não me procure. Mas nem mesmo sua fúria surtia mais efeito. Sérgio, firme, apenas respondeu com uma calma gelada. A senhora já destruiu o suficiente. Ele pegou as malas. Vitória estava ao seu lado, imóvel. Ela não chorava mais, não tremia, não se encolhia. A mulher que saía daquela casa não era mais a menina que chegou. Antes de irem embora, Vitória fez questão de olhar Rita nos olhos, não com medo, mas com a dignidade de quem sobreviveu ao inferno. Você tentou me apagar, tentou me humilhar, me fazer duvidar de mim mesma, mas eu não sou fraca, Rita. E agora você vai ter que aprender a viver com o seu próprio silêncio. Eles saíram. Rita ficou ali, sozinha, cercada de móveis caros e lembranças que não significavam mais nada. Sua casa, antes cheia de controle, agora era um túmulo de mentiras. E o que mais doía era o silêncio. O eco do abandono. Meses se passaram. Vitória e Sérgio começaram de novo, longe da cidade onde tudo aconteceu. Alugaram um pequeno apartamento, modesto, mas cheio de paz. Vitória voltou a estudar, redescobriu quem era. Aprendeu que amor não é prisão, e que gentileza forçada é apenas o verniz da manipulação. Sérgio, por sua vez, carregava o peso de ter sido cego por tanto tempo, mas estava ao lado dela, todos os dias, reconstruindo o que Rita quase destruiu. Eles não falavam mais da sogra. E quanto a Rita? Bem, dizem que ela continua naquela casa grande, falando sozinha, contando histórias de como o filho foi enfeitiçado e como a nora destruiu sua família. Mas ninguém acredita mais. As máscaras que caem não voltam a colar. A história de Vitória é, infelizmente, o retrato de muitas realidades silenciosas. Ela mostra que o mal nem sempre se apresenta de forma escancarada. Muitas vezes, ele vem sorrindo, oferecendo café, chamando de querida. A crueldade disfarçada de gentileza é uma das formas mais perigosas de abuso, porque confunde, isola e enfraquece a vítima emocionalmente. Rita representa o tipo de pessoa que precisa controlar para se sentir viva. Seu comportamento revela um narcisismo enraizado, mascarado por uma falsa imagem de mãe amorosa. Ela usa o amor do filho como arma e a culpa como corrente. E isso mostra como vínculos familiares podem sim ser tóxicos. E que nem todo laço de sangue é sinônimo de afeto ou respeito. Vitória, por sua vez, encarna a resistência silenciosa. A mulher que sofre calada, que duvida de si mesma, que é humilhada entre quatro paredes, mas que mesmo assim encontra dentro de si a força para não se perder. Sua jornada é a de muitas mulheres que sofrem violência emocional, e às vezes física, dentro do próprio lar, e que carregam sozinhas o fardo da dúvida, do medo e da vergonha. Sérgio representa o ponto de virada. A consciência desperta. Ele é a figura que precisa escolher entre o conforto da negação e a coragem de ver a verdade. Sua escolha final, ao lado de Vitória, mostra que o amor verdadeiro exige posicionamento, discernimento e, acima de tudo, justiça. Mas a maior lição dessa história talvez seja esta. Quando a máscara cai, não há como fingir que não viu o rosto por trás dela. Vitória não venceu com vingança. Ela venceu com dignidade. E isso é mais poderoso do que qualquer grito ou confronto.
A história nos convida a olhar com mais atenção para as relações à nossa volta, a desconfiar de quem é bom demais só quando há plateia, a acreditar nas pequenas intuições que nos dizem quando algo está errado, mesmo que tudo pareça certo por fora, e principalmente nos ensina que libertar-se de alguém tóxico pode parecer egoísmo para quem está de fora, mas, para quem vive o abuso, é questão de sobrevivência. Espero você no próximo vídeo para mais uma história. Até lá!